Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino dos céus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa noite é um pouco longa, então não me alongarei na meditação. Afinal de contas, depois teremos uma série de apresentações, as entregas das pastas, enfim. Mas é interessante e providencial que o Senhor permita que no dia de hoje nós escutemos esse Evangelho e essas colocações ao iniciar os trabalhos para os cursilhos desse ano de 2017. Nós estamos nos preparando para poder falar um bocado. Muitos aqui e outros também serão rolistas, muitos falarão bastante, conduzirão grupos, muitos terão que falar de valores, terão que falar de quilos, terão que falar de temperos, terão que falar de papéis, terão que falar de músicas, terão que falar de liturgia, terão que falar de externa, terão que falar de ônibus, terão que falar disso, terão que falar daquilo, terão que falar e terão que falar e terão que falar e terão que falar e terão que falar, e no final, lá para o mês de maio, junho, nós vamos ver que nós falamos pelos cotovelos, pelos ombros, pela boca, pelos ouvidos, e nem aguentaremos de tanto que nós falamos. Ora, sabe qual é o problema de falar tanto? É que muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E sobre esse ouvir a voz de Deus é que nós vamos meditar no Evangelho da missa de hoje. Nós colocamos sempre que Jesus ele nos indicou dois grandes mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Na verdade, isso vem lá do Antigo Testamento, mas é interessante que antes de Deus mandar amar, ele manda fazer o que, minha gente? Quem está com ele manda fazer o que antes de amar, Rita? O que ele manda antes de amar? Ninguém prestou atenção no Evangelho, que fracasso. Shema Israel, ouve Israel. E aí ele continua: ouve Israel. Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, etc. Antes de mandar amar, Deus ele manda fazer o quê? Ouvir. Para nós amarmos, é importante que a gente aprenda a ouvir. Às vezes o marido diz que ama muito a esposa, mas ele não para ouvir, e as mulheres ficam bravas. As esposas falam que amam muito seus maridos, mas também não param para ouvir. O mundo hoje fala muito de amor, fala-se de amor para isso, amor para aquilo, amor virou tudo, mas a gente não para
ouvir. Como que nós vamos dizer que amamos a Deus se a gente não ouve a Deus? E é nessa dinâmica de ouvir a Deus é que nós conseguimos amar a Ele, amar o próximo e amar a nós mesmos. Sabe por que a gente se maltrata? Sabe por que a gente se machuca? Porque a gente não aprendeu ainda a ouvir a palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus todo domingo, certo ou errado, minha gente? Certo. Todo mundo vai aqui à missa todo domingo. Alguns vão à missa, inclusive no meio de semana. Mas a palavra de Deus, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Estou errado, minha gente? Desde que tem gente aqui que vai à missa desde o ano de 1888. Vai à missa, já escuta o evangelho, o padre em primeiro lugar, escuta e prega, e a nossa vida não muda. Sabe por que não muda? Porque a palavra, ela entra por aqui e ela sai por aqui. Ouvir no sentido de dar atenção à palavra de Deus. A palavra do Senhor, de fato, precisa ser algo que dá vida no nosso coração, e é ela que vai iluminar os nossos trabalhos. Por isso a leitura da palavra, ela não pode ser apenas uma leitura lá para poder preparar uma palestra. A leitura da palavra não pode ser somente quando as leitoras ou os leitores vão proclamar a palavra na missa. Eu dou uma lidinha lá para poder não gaguejar quando vai falar lá Nabucodonosor, para não poder ficar gaguejando nas palavras difíceis. A palavra de Deus, ela precisa ser alimento na nossa vida, e nós precisamos estar atentos à palavra que é lida e é ensinada na igreja. E é isso que vocês vão fazer durante a preparação para o cursilho no cursilho. Ninguém vai pregar uma palavra sua, nós vamos pregar a palavra de Deus ensinada pela igreja. E aqui a gente abre um apêndice ou um parênteses. Às vezes a pessoa, tem gente que se acha mais sábio do que a igreja. Tem. A pessoa coloca assim: olha, a igreja diz isso, mas eu acho isso. Aí a colocação que você deveria fazer para esta pessoa é: primeiro, ninguém perguntou a sua opinião. Segundo, quando você prega em nome da igreja, não importa a sua opinião. Terceiro, guarde a sua opinião para você pregar diante de você no espelho. Nossas opiniões não são pregadas. Nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a doutrina da igreja, mas para isso é necessário ouvir com atenção, e ouvindo, amar a Deus e ao nosso próximo. Eis o convite da liturgia da missa de hoje, que cada um de nós aprendamos a ouvir, e ouvindo a palavra do Senhor, nós sairemos daqui apaixonados. E é isso, quando Deus falava, quando chegava: Shema Israel, ouve Israel, o povo colocava sua face por terra, porque Deus ia falar. Nós não colocamos a nossa face na terra, mas nós colocamos o nosso coração no alto. E é esse o convite de Jesus para nós hoje, que nós possamos colocar o nosso coração no alto, ou ao alto, que nós possamos colocar o nosso coração no sacrário, para poder ouvir e praticar a palavra do Senhor. Minha gente, não sou muito bom como nosso querido bispo para contar histórias, mas sobre este ouvir, Dom Gregório ele conta lá um fato lá da vida da irmã Dulce, da Beata Dulce. E de fato eu tenho conhecido bastante a vida da irmã Dulce. Lá na paróquia de Raiz tem as irmãs dulcianas, e a vida da irmã Dulce é uma coisa impressionante, belíssima. E ela não tinha vergonha de pedir nada para poder construir o seu hospital, o nome do Hospital Santo Antônio, construir o hospital para poder ajudar os mais necessitados. E ela ia desde aquela pessoa mais pobrezinha para pedir uma moeda, a um grande empresário para poder pedir uma quantia considerável para construir os seus hospitais. Nada era para ela, tudo era para os pobres e para os doentes. Certa vez ela foi num grande empresário, e esse grande empresário começou a dar umas lições, falar umas coisas lá para ela, e quando o empresário começava a falar, mão no ouvido.
Ele parava de falar, tirava a mão do ouvido. Ele voltava a falar, mão no ouvido. Voltava a falar, parava de falar, tirava a mão do ouvido. O empresário ficou bolado, ficou chateado com a mulher, com a irmã Dulce, falou: por acaso a senhora não está gostando daquilo que eu estou falando? Não, o senhor não está entendendo. Quando o senhor fala, eu ponho a mão, porque aquilo que o senhor está falando é tão importante, mas tão importante, que eu não quero que entre por esse e saia por esse. Eu quero que entre por esse ouvido e venha para cá e para cá. Eis o que a palavra de Deus deve fazer em nossa vida. Ela deve vir para o nosso coração e para a nossa mente e iluminar toda a nossa vida. Ora, e assim vamos encerrando. O movimento de Cursilho tem como seu grande patrono o apóstolo Paulo, grande pregador da palavra de Deus, um homem que soube ouvir, praticar e sofrer pela palavra e pregá-la com a vida e com a boca. Que cada um de nós possamos pregar com a vida, com a boca, com o nosso testemunho e nosso trabalho a palavra do Senhor, e assim amá-lo. Só pode amar a Deus e ao irmão aquele que ouve a palavra de Deus. E deixaria no final dessa meditação um questionamento para ti: você tem dado atenção à palavra de Deus? Você tem meditado a palavra de Deus? Você tem feito da palavra seu alimento diário? E assim é providencial também uma das práticas de piedade da Quaresma. Qual é? É o silêncio. E para que a gente faz silêncio? Apenas para ficar com a boca fechada? A gente faz silêncio para poder conseguir ouvir a voz de Deus. E o que a voz de Deus está te dizendo agora? Não sei. Deus está falando algo no coração e na mente e na vida de cada um. Padre, eu não estou ouvindo nada. Faz silêncio interior e deixa a voz de Deus falar. Palavras de amor, de salvação e de vida eterna. Que Deus seja louvado por todos os séculos dos séculos, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,